Mas Deus não é espírito? Deus é espírito, com certeza. Entendeu? A verdade Mas ele sendo espírito, ele, se ele quiser, ele pode fazer com que a carne ouça. mas aí, Assim como ouvirá. Mas aí que tá. O homem ele é uma tricotomia, ele é corpo, alma e espírito. Sim. Entendeu? A sua carne, o seu corpo, entendeu? A questão física, o senhor vai acessar o mundo espiritual por meio do espírito. Deus, a manifestação é do espírito no espírito. Mas quando Deus está com o homem no jardim, ele está com o homem e lidando com o homem não espiritualmente. Não há na minha visão, nenhuma aparição Eu acho fisicamente de anjo ali, Deus em figura de anjo, por exemplo. Não, era Deus mesmo, em comunhão com o homem. Ele deu a vida quando vocês estavam mortos, Efésios 2, né? Em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito agora que é nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado segundo as inclinações, a nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos na natureza filhos da ira também. Sim. Gênesis 6, né? Aí entra aquela questão do seguinte, que eu até anotei aqui, eu acho que não vou achar, que todas as áreas da vida do homem foram manchadas pelo pecado. Sua razão, sua emoção e a sua vontade. Qual que é a base que a gente tem isso? Gênesis 6:5. Fala lá claramente o que a gente tem lá. O Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado na terra e todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. A questão da depravação total, e entra uma questão talvez não de, vamos dizer assim, de intensidade, mas de, vamos dizer, de abrangência. Por quê? Porque até o próprio calvinismo acredita, né, que o homem, né, ele não tornou-se mal por completo, e eles colocam até um nome nisso, que o homem não se tornou um monstro, por exemplo, porque senão se o homem fosse um monstro, ele estaria por aí destruindo tudo. Aí eles até colocam a questão da graça comum, né? Deus ortogou sobre o ser humano a graça comum, e por usufruir dessa graça comum, ele não sai aí fazendo coisa pior do que ele já faz. Mas mesmo no estado depravado totalmente, né, a gente vê que o homem tem alguma coisa boa. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número, deixa eu anotar aqui, que eu não tenho a mesma cabeça, 11, 7, 11, vai dizer o seguinte: ora, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, ou seja, o homem mau, o homem caído, o homem totalmente depravado, o homem com as suas faculdades toda atingida, afligida e danificada pelo pecado, ele sabia dar coisas boas aos seus filhos, né? Então, a questão da depravação total é isso aí, que toda a faculdade do ser humano foi atingida pelo pecado, né? Mas o homem, em aspecto geral, não se tornou um monstro, tendo em vista que essa imagem foi arranhada e danificada, mas ele continuou sendo imagem e semelhança de Deus. Sendo o homem, então, totalmente depravado, né? É difícil de conceber que ele vá conseguir escolher o que quer que seja de bom, né? Por mais que haja essa vontade em nós, né, de que nós consigamos escolher aquilo que é bom e andar no bom caminho, né? Mas a depravação total, ela não permite que a gente chegue nessa conclusão, justamente porque essa é a visão da depravação total. Está totalmente depravado. Está totalmente arranhado. Então, no calvinismo, acredita-se que como o homem está morto, ele não pode fazer qualquer escolha, né, boa ou ruim. Claro que ele está vivo na carne e ele consegue, sim, reconhecer coisas boas da faculdade humana, como escolher coisas boas para dar aos seus filhos, né? Porque isso é da natureza humana, isso é da natureza da carne. E não só o ser humano, nós vemos esse padrão também nos animais, entregando coisas boas. Mas Jesus declara, antes de ele falar, vocês entregam coisas boas, ele diz, vocês são maus. É uma declaração de Cristo dizendo que eu sou mau, tá? Eu entrego coisa boa, não é porque eu sou bom, mas é porque existem coisas boas para eu entregar. Tudo isso proveniente da misericórdia e da graça de Deus. Não dá para corroborar, para dizer que eu escolho coisas boas
porque Jesus falou que eu entrego coisas boas, mas eu entrego coisas boas porque existem coisas boas disponíveis. Mas se eu não tivesse isso disponível, eu apenas entregaria aquilo que está em mim, que são coisas ruins, tá? Os calvinistas acreditam, então, que sem uma intervenção divina, entregando coisas boas para que eu as possa utilizar, eu nunca vou fazer isso. Então, sem a intervenção divina, a todo momento, me instruindo, me ajudando, a depravação total sempre vai me dominar, sempre vai ser maior e sempre vai ser mais precisa do que qualquer outra coisa que seja interna ou externa. Até porque na depravação total nós estamos mortos, tá? Não somente mortos espiritualmente, mas morreremos por causa da depravação total e nós somos incapazes de reagir sozinhos. Inclusive, em um dos textos na Bíblia, que Jesus fala, vocês são incapazes de acrescentar um côvado à estatura de vocês ou tornar um fio de cabelo branco ou preto, que dirá nós conseguiríamos salvar a nossa alma. Mais? Não, só isso. Segundo ponto, eleição incondicional. Pode falar, Danilo. Pode? Pode falar? Beleza. Na eleição incondicional, no arminianismo, né, a eleição incondicional é baseada na presciência de Deus. Deus, ele pressentiu, ele anteviu, né? Ele olhou e então ele me escolheu. Ele viu a fé que eu teria, então foi lá e me escolheu. O calvinismo ele sustenta que Deus escolhe soberanamente. Então a soberania de Deus dentro do calvinismo ela sempre vai ser um ponto chave, um ponto principal. Sempre vão bater na tecla a soberania de Deus, a soberania de Deus, a soberania de Deus, tá? Enquanto lá os arminianos eles sugerem que a eleição dependa de uma visão, né, da resposta humana. Ou seja, na eleição incondicional eu não preciso fazer absolutamente nada para eu ser salvo. Eu não preciso existir para depois ser eleito. Enquanto no arminianismo parece haver uma necessidade da existência, né? E depois a minha escolha da fé para depois eu ser eleito. Então, no calvinismo lá na eternidade, Deus já havia olhado para mim, para você que é salvo, que está assistindo, e já havia te escolhido e decidido que você iria para o céu, e a partir disso, ele desenhou os seus caminhos. Os seus caminhos já estavam desenhados para chegar até ele, né? No calvinismo, acredita-se que Deus anteviu que eu teria, o que você teria a fé, e então ele foi lá e te escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, vai falar o seguinte, Efésios capítulo 1, 4 e 5, deixa eu achar aqui. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Então, ele nos escolheu antes da fundação, tá? Para que nós pudéssemos ser santos e sem culpa diante dele. Então, foi ele quem nos escolheu para que nós pudéssemos ser santos e sem culpa. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos a predestinação no versículo 5. Para filhos de adoção por complacência da sua vontade, ou por bondade, né? Por profundidade da sua misericórdia. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, tá? E nos predestinou antes também da fundação do mundo. E ele nos adotou em Cristo Jesus. Só mais um texto, Romanos capítulo 9, versículo 15, e eu passo para o Danilo. Só um minuto. Deixa eu só ler esse texto aqui, concluir, e você fala, Gui. Tá bom. Romanos capítulo 9, versículo 15. É uma pergunta, Gui? Pablo fez uma pergunta, mas Tá. gostaria de respondê-lo que a pergunta dele já foi sanada aí através do seu comentário. Ah, maravilha. Então vamos ver o que ele falou. Romanos capítulo 9, versículo 15, fala o seguinte. Porque ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Olha só. Ele faz o que ele quer. A soberania de Deus é vista aqui no capítulo 9, versículo 15.
né? Aí versículo 16, assim, pois não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Danilo. Ou melhor, o Gui, né? É o que ele perguntou? Isso, o Pablo perguntou assim, o cristão pode perder a salvação? Esse é o último, vai falar sobre isso. O último ponto aí dos 5 pontos, nós falamos sobre isso, a perseverança dos santos e o decair da graça. Tem mais uma Daqui a pouco vai aí. Tem mais uma pergunta? Você Sobre a quer falar? eleição, Quer que eu cite ela agora ou não? pode? A pergunta é do Gabriel Santos. Ele pergunta assim, supondo que o arminianismo está certo, quer dizer que quem é calvinista está condenado ao inferno? Ou vice-versa? Não, Não. não, A porque discussão aqui. a salvação ela não está condicionada a se eu acredito que alguém foi salvo antes ou depois, tá? Sim. A salvação ela está como descrita lá em Romanos 10, se eu não me engano, né? Aquele que confessar Jesus Cristo, aquele que crer no coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo e confessar com a sua boca que ele é o Senhor, esse será salvo, né? E o que Paulo fala ao carcereiro, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então,